Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 8 de dezembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte de baixo do vídeo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações ativado, aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado dentro do canal e toda a parte aqui de análise, ó. Essa parte aqui, toda a programação aqui do meu lado de análise que você pode aproveitar ao máximo. A análise de hoje, de fechamento, eu vou falar sobre o Ibovespa e também dos futuros, mini índice, mini dólar. Venho aqui falando de PTR4, Vale 3, IP 3, ANIM 3, VVR 3, MGLU 3, BTOW 3, LAME 4, TSA 4 e GOL 4. São os ativos que eu vou abordar nesta análise. Começando então pelo Ibovespa, que no dia de hoje, assim como ontem, candle de indefinição, dia ali batalhando para um lado e para o outro, não supera a máxima do pregão anterior, não perde a mínima, enfim, está aqui lateralizando em cima da região dos 113.770, que é aqui uma região de resistência do gráfico semanal. Quebrou a sequência de mínimas ascendentes? Ainda não, mas se perder a mínima do próximo desse pregão, está localizado em 112.820, primeiro indício de ter movimento para baixo, e o suporte mais próximo seria a média móvel exponencial de 13 períodos, por volta dos 110.788, que seria bem-vinda a correção. Não que eu esteja torcendo para a correção, mas que não teria nenhum problema em relação à tendência em si de alta de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Então o Ibov segue aí muito forte para cima, depois de toda a movimentação para cima, ainda não perdeu força, não gerou sinal de baixa ainda. Futuros, lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha. Agradeço demais sua audiência. No mini índice nós temos uma tendência indefinida, tá aqui a tendência mais do que indefinida, bate na região aqui de suporte e volta a brigar com aquele nível de preço lá da região em torno dos 780, 113.780. Primeiro veio aqui para cima, tentou se sustentar, não conseguiu, pancada para baixo, e aqui agora voltando para testar essa região. Abriu subindo, está dentro do movimento de alta, abriu subindo, veio primeiramente superar os 113.940 e passou a gerar fundo ascendente acima da região do 113.780, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em compra de day trade. Abriu caindo, perdendo a mínima desta última hora de pregão aqui do 113.505, volta a ficar, como é um topo descendente, a ficar monitorando no gráfico de 10 ou de 5 minutos, venda de topo descendente, sabendo que suporte um pouco mais elevante no momento para uma queda fica na casa dos 112.890. No dólar, o dia de hoje é um dia de alta de 0,38%, vai lá embaixo, não perde a mínima do pregão anterior, volta e fica um pouquinho mais para a máxima do dia, superação da máxima do pregão de hoje, que está localizado em 539,5, sinaliza um final de um movimento de queda e uma chance de ter um movimento de subida, de se ter ou um movimento lateral, correção no tempo, ou um movimento de subida que seria uma correção no preço da atual tendência de baixa de curto prazo. Então, nesse caso aqui, olhando para o gráfico de 60 minutos, se abre subindo, está aqui, ó, aquela região, da mesma forma que o Ibovespa volta para a região do 708, do mini índice, volta para os 780, briga, volta, vai lá embaixo, sobe, volta para os 780, que o dólar está em cima desse patamar do 124,5. Abriu para cima dessa região, passou a gerar fundo ascendente acima ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima do 124,5, foco em compra de day trade. Abriu caindo, como já tem aqui um sinal de baixa de topo no mesmo nível de um topo anterior, abriu caindo, focaria em buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou 5 minutos, principalmente topo descendente. Qual seria o melhor cenário? Abrir subindo. Para buscar operações aí, abrir subindo seria uma situação mais interessante na minha avaliação para abrir compra. Por quê? Já está no final do movimento de queda, que pode ter um movimento de subida. Se abre subindo, supera a máxima do pregão de hoje, 139,5, aumenta a chance de ter um movimento para cima. Pela configuração que eu estou vendo ali no gráfico de 10 minutos, seria o mais interessante acontecer. Abre subindo, passa a gerar fundo ascendente, pivô de alta, foco em buscar a operação na ponta compradora de day trade. Indo para as ações, a PTR4 no dia de hoje, perdeu a mínima do pregão anterior, reforçando a questão de que está dentro de um movimento de correção. Já abro compra dela? Não abro compra ainda dessa ação.
aguardando um movimento um pouquinho maior para baixo ou de lado para planejar a compra da Petro em termos de swing trade e também a favor da tendência de alta do papel. Suporte, que ela está aqui nesse momento, 26,64. Outro ponto mais abaixo, 26,25, zona de suporte para Petro. Veio aqui embaixo, girou fundo ascendente, foco em buscar a operação de compra nesse papel. Ainda não faria isso. Vale 3 segue forte para cima. Veio aqui, bateu ali nos 81,66, um centavinho abaixo do mínimo do pregão anterior, mas já está lá em cima. Leilão apontando aqui para 82,90 mesmo, fechamento em 82,90. A ação segue forte em alta. Se voltar a perder essa região aqui de novo, vem aqui, perde, mas perde, que eu falo, volta a oscilar mais para baixo da região da mínimo pregão anterior, reforça a chance de se ter um processo de correção. 3 candles já para cima, perda da mínima do pregão de hoje, que foi de 81,66, seria um sinal de saída para quem está comprado no swing trade. Para abrir compra no swing trade nesse papel aqui já é suficiente para mim? Não. Pode continuar subindo? Pode, só que eu não estaria comprado no swing trade. Eu aguardaria para ter uma melhor relação risco-retorno, algum movimento para baixo, algum teste, por exemplo. Não necessariamente tem que bater, mas se aproximar dessa média seria algo bom para se ter uma melhor relação risco-retorno para compra de curtíssimo a curto prazo, que foca em buscar um movimento do preço que tende a durar de 3 a 10 dias. IP3, que ontem tinha começado muito ruim a operação, hoje eu reposicionei o stop dela para baixo da mínima desse candle e hoje ela teve um pregão sensacional com alta de 3,85%. Quando eu falo sensacional é porque ela já vinha há um bom tempo tentando fechar acima de toda essa região aqui com candle de força e agora conseguiu. Vamos ver se ela consegue manter-se acima desse patamar, né? Não voltar nem para baixo da região aqui dos 32,11, que seria uma região ali de suporte, junto com esse máximo desse topo aqui, passando por aqui também, e essa máxima aqui também de ontem. Enfim, que ela continue desse jeito, continue ganhando força aí para buscar um outro nível de resistência lá em cima, lá na casa dos 33,37 a 33,50. Lembrando que essa operação foi recomendada ontem, eu terminei mandando a mensagem hoje dentro do aplicativo DV Invest, falando assim, ó, aquela recomendação de ontem, eu vou manter essa recomendação para o pregão de hoje. Desculpe, na realidade é dessa da NIM3, que eu vou falar sobre a NIM3. Então essa recomendação já foi enviada, foi executada ontem, né? Já estava confundindo aqui o comentário. Então nesse papel, nenhuma mudança, a não ser o stop já foi reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje. Agora sim, desculpa, vamos falar da NIM3, que é a recomendação que eu enviei ontem. Eu optei por mantê-la hoje, no sentido de não vou passar, se eu for alterar a recomendação para cá, não vai mudar muita coisa de entrar ela aqui, então se eu não vou alterar mais. E eu terminei passando uma mensagem antes da abertura do pregão falando assim, a recomendação de ontem segue válida, rompimento dos 36,02, superação desse patamar, abrir uma compra no papel, stop aqui para baixo. Essa compra foi executada, então o papel aqui segue apontando para cima. No pregão de hoje, bela alta de 6,83%, superou já a máxima do topo anterior, gerando um pivô de alta. Então vamos ver se ela consegue ganhar força para cima nos próximos pregões. Dados desta compra então, temos aqui uma entrada lá por volta dos 36,03, stop da operação em R$ 34,09, que é aqui embaixo. Isso gera um stop em torno de 5,38%, ou seja, dá para perceber que é um ativo que tem uma volatilidade maior, uma oscilação média maior aí nos últimos 10 pregões, a oscilação média do preço. Objetivo em R$ 39,91, alocando 9% do capital total em cima dessa operação. Então, são as posições compradas aí, IP3 e ANIM3. Começou animada a ANIM3. Via Varejo, VVR3, pregão de hoje, alta de 1,55%. Tenta ficar acima dessa região aqui, ó, essa região aqui de vários testes e não consegue. Nem consegue fechar acima da média, por enquanto ainda mais fraca. Para quem está posicionado na compra, no swing trade eu trabalharia com stop aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, cada nova mínima ascendente vai subindo stop. Stop onde? Stop na faixa dos R$ 17,32. Seria uma possibilidade de stop da operação de compra nessa ação, que está dentro de um viés mais negativo, né? Tem ali uma sinalização de baixa no semanal,
apesar de estar indefinida no semanal e indefinida no gráfico diário, mas o viés é um pouquinho mais de baixo. Força aqui para cair de 4 pregões, parou aqui nesse quarto, foram 3 fortes para baixo, agora tem 4 aqui para cima, chegou num momento importante. Em termos de tempo, a simetria aí do tempo está batendo aqui para poder ter um outro movimento para baixo. Então vai ser um momento importante aos próximos pregões de Via Varejo para ver se ela reverte esse cenário mais negativo. E de maneira geral, eu só vou buscar alguma entrada na ponta compradora nesse papel de sinalizações de alta já para cima dos 18 a 18,10. Deixa eu tirar aqui da tela que ficou aqui, mas eu não usei muito essa outra parte aqui do gráfico. Eu só falei do semanal, né, que está com um cenário um pouco mais indefinido, tem um sinalzinho de baixa da semana passada, até agora não andou, mas o viés é um pouquinho mais de baixa na Via Varejo. Outro ativo, o MGLU3, já a Magazine Luiza conseguiu fechar o pregão muito bem, alta de 4,83%, então aquela tendênciazinha de baixa que vinha no papel, anulou, reverteu essa tendência agora para uma tendência indefinida, mas com viés de alta. Por quê? Porque lá no gráfico semanal, em vez de andar aqui para baixo, ela conseguiu se manter acima dessa região de topo, e voltar para cima dessas máximas. Então ela traz um aspecto de novo positivo, apesar do mês ter perdido a mínima do mês anterior. Esse ativo pode trazer oportunidade para mim se proporcionar no gráfico diário correções para fundo ascendente no diário para cima da região dos 24,25 a 24,60. Ou mesmo pelo gráfico de 60 minutos, que é jogar no gráfico de 60 minutos, ou seja, ou mesmo no gráfico de 60 minutos. Vem aqui e gera sinalizações de alta já acima dos 24,25 a 24,60. Então são as alternativas que eu vejo para Magazine Luiza. Para quem está posicionado já no papel, está comprado no swing trade, a opção que já existia antes, que era colocar o stop aqui, aí não acionou o stop, coloca o stop aqui, agora sobe de novo o stop para cá e assim sucessivamente. Para quem está comprado no swing trade, já estava comprado ali contra a tendência, já está agora num movimento mais favorável. E em termos de perspectiva para cima, de aumentar a chance de subir, de ter uma expectativa maior de subida, não deveria mais voltar para baixo dessa mínima. Por esse motivo que o stop ficaria justamente aqui na casa dos R$ 23,60. Próximos desafios dessa ação, em termos aqui válido até o fechamento da semana, na faixa, esse 24,63 continua sendo válido ali pelo gráfico semanal. Gráfico diário já conseguiu aqui basicamente bater nos 24,95, que é essa máxima, está em cima dela. E aí o próximo patamar que eu vejo com a relevância maior de resistência mesmo, só vejo aqui lá para a faixa dos 26,20. Não necessariamente que ele vai andar até esse patamar, mas se gerar sinalizações de alta acima dessa região aqui, aumenta a chance de poder buscar a região lá dos 26 a 26,20. B2W, BTOW3, ação que curiosamente hoje, lá no meu perfil no Instagram, tinha LAME4 e BTOW3 para serem votadas, qual ativo que vai fazer parte da análise de fechamento de hoje. E essas ações empataram, vários e vários votos e chegou a dar 50-50. Então, isso já agora, no finalzinho lá do pregão, para selecionar o ativo que ia ser comentado aqui. Como deu empate, vou falar de BTOW3 e LAME4 nessa videoanálise. Então, aqui na B2W, 3 candles muito fortes para cima. 1, 2, 3. E agora um candle de indefinição onde? Na resistência. Aqui tem uma resistência, aqui tem outro nível de resistência que está um pouquinho mais para cima. E, inclusive, eu vejo uma maior relevância dessa resistência lá na casa dos R$ 87,00. A ação anulou a tendência dela de baixa de curto prazo e trouxe um viés positivo, de alta. Baseado nesse viés de alta, eu entro comprando aqui. Ela pode continuar subindo? Pode, só que eu não entro comprando aí em termos de relação risco-retorno. Dentro da minha metodologia, eu não entro comprando. Para quem está posicionado, pode fazer o quê? Jogar um stop, por exemplo, abaixo da mínima do pregão de hoje, se é uma operação de swing trade, ali na faixa de R$ 80,99. No meu caso, eu teria que aguardar algum processo de pelo menos uns 2 a 3 candles aqui de lado para comprar um pivô de alta, que seria até mais interessante, ou mesmo um fundo ascendente, mas o meu interesse maior seria um pivô de alta. Fundo ascendente no máximo aqui que retorne para cá, para essa região aqui que foi superada, uma região ali na faixa dos 77,37 a 76,60. Então são essas as alternativas. Dá se continuar subindo. No meu caso, eu guardaria aqui justamente um fundo ascendente no gráfico diário para uma compra de swing trade.
E Lame 4, que também está nesse processo, né? Só que está ganhando menos forças. A gente teve um grande candle de alta lá, foram 3 candles fortes, aqui só foram 2. Esse candle já é um candle de definição lá no B2W, esse candle foi um candle de alta ainda na B2W. Mas aqui já conseguiu também superar alguns topos anteriores. Então, andando de forma parecida e por estar de forma parecida, o cenário para entrada seria algo semelhante, na questão de aguardar algum processo aqui de pelo menos 2 a 3 candles e planejar a compra na superação da máxima desse topo aqui. Essa seria a principal alternativa aí de compra, na minha opinião, para Lame 4 em termos de swing trade. Para quem está posicionado, a alternativa de colocar o stop abaixo da mínima do pregão desta terça-feira. Então seria o stop localizado em 25,20. Qual a resistência que ela terminou freando a alta? Na faixa dos R$26. Acima desses R$26, o próximo nível de resistência é lá na casa dos R$28,35. Próxima ação, lembrando que a tendência aqui está indefinida, tanto em B2W quanto Lame 4. E para gerar uma tendência de alta, recuo do preço, pivô de alta, superação da máxima do topo gerado após esse primeiro movimento de subida, é o principal indício aí de retomada da tendência de alta de curto prazo. O viés é de alta. E TSA4, ação que está em tendência de alta no gráfico semanal, está em tendência de alta no gráfico diário, gerou no gráfico mensal ali uma tendênciazinha de alta também. Então está alinhada para cima com um desafio para o fechamento desse mês na faixa dos R$11,11. Está trabalhando acima. O outro nível de desafio, 11,65, seguido aqui de um patamar de R$12, número redondo. Gráfico, então, diário do papel, curto prazo. 3 candles aqui para cima, saindo aqui dessa bagunça que ela tinha gerado. Sai, faz 3 candles para cima e agora 3 candles de lado. Dá para buscar compra no rompimento? Sendo um pouquinho mais usado, seria uma alternativa. Superação dos 11,44. Qual outra possibilidade que eu vejo para buscar entrada? Se gerar uma sequência aqui de máximas descendentes, ideal ter uns 3 candles para depois gerar um sinal de alta em cima dessa região de suporte de média, mais a região ali de 2 topos aqui anteriores que foram testadas em torno dos R$10,92 a R$11. R$10,92, R$10,95 principalmente. Seria o que mais me chamaria atenção para abrir compra de fundo ascendente em vez de ser uma compra de pivô de alta. Então a tendência de alta, para quem está comprado, está com mínimas ascendentes. A alternativa de condução de stop pode ficar aqui abaixo, para quem está no swing trade, abaixo da mínima do pregão de hoje, que está 11,10. Então o stop ficaria, por exemplo, em 11,09. E por último aqui vamos falar de Gol 4, que no pregão de hoje apresentou mais um candle de reversão no gráfico diário. São 2 candles de reversão já aqui. Primeiro já tinha gerado aqui uma nuvem negra, mas sem uma relevância muito grande, não invadiu tanto o corpo desse grande candle de alta. Segundo ponto, mais outro candle de reversão chamado de estrela cadente, outro candle chamado estrela cadente. Esses padrões todos têm vídeos de aprendizados específicos dentro do meu canal no YouTube. Perdeu a mínima do pregão de hoje, que está localizado em 27,54, é um indício, é a confirmação desse padrão que submete a mudança de um movimento de subida para se ter um movimento de baixa ou mesmo um movimento lateral. Então a perda dos 27,54, oscilação abaixo desse patamar, aumenta a probabilidade, a expectativa de se ter um movimento de correção que pode vir a buscar, por exemplo, um suporte aqui, um gap de alta em aberto, 25,41 até R$ 25,15, que inclusive seria muito próximo da média e seria uma região bem interessante para planejar uma compra de fundo ascendente na Gol 4. Então, para quem está posicionado, aqui seria uma das alternativas de condução do stop abaixo da mínima de hoje, nos 27,53. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa análise. Um grande abraço e até o próximo pregão.